produtos que te vendem como sendo algo sustentável, mas que não são. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Bertocco e hoje eu quero muito esclarecer alguns greenwashing que a gente vive caindo e achando que estamos resolvendo um problema gigantesco ambiental, mas que na prática não é bem assim. Mas antes de começar, você já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações, é de graça, não paga nada e ajuda demais a gente, então por favor vai aí e se inscreve, por favor! Bom, com certeza existem mais produtos, mas agora na minha cabeça vieram esses 3 produtos, então eu gostaria muito de esclarecer o porquê de não serem a melhor solução para determinados problemas ambientais. O primeiro, que eu sem querer acabei entrando numa discussão, embora não seja muito do meu feitio, tá? Eu fiz um comentário mó de boa, assim, super de boa, na página de uma marca, que eu até sou cliente dessa marca, mas a pessoa acho que não entendeu direito o que eu queria dizer, mas enfim. Eu não concordo com a forma como se faz a propaganda desse produto. Ele melhora sim uma questão, mas ele gera um outro problema, por isso eu não vejo como sendo a solução sustentável, como muita gente diz, vende, né? E acha. Eu tô falando dos copinhos de silicone, sabe aqueles copinhos que são dobráveis, super práticos de serem transportados, super práticos de serem lavados, tudo isso para ajudar a exterminar os tão indesejados copos de plástico. Mas a questão é a seguinte, silicone é um material reciclável, mas lembra do que eu sempre falo? Não é porque é reciclável que ele será reciclado. E no Brasil, infelizmente, ainda em 2022, esse material não é reciclado. Por isso eu não consigo enxergar esse produto como sendo a solução para exterminar o uso de copos de plástico. Você entende que sustentabilidade é um ciclo e um copo feito desse material não fecha o ciclo no Brasil, mas a gente tem marcas, influencers, famosinhos, globais, vendem esse produto como sendo a solução, como sendo um produto super resistente que vai durar sua vida inteira, mas não é verdade. Por quê? Porque eu já vi relatos de muitas pessoas falando que o copinho furou, que o copinho rasgou, enfim, esse copinho de silicone nada mais é do que um rejeito, depois ele vai para aterro. Então vocês me desculpem, né? Quem defende esse produto, quem vende esse produto, não, no meu ponto de vista, ele é menos pior do que os copos plásticos, sem sombra de dúvida, porque ajuda a reduzir muito a produção de lixo. Mas infelizmente você não resolve o problema. Tomara que não demore muito para existir uma reciclagem de silicone no Brasil, mas até lá esse produto não é sustentável. Uma das respostas que eu recebi foi que na gringa todo mundo usa, e lá vamos nós pagar pau pra gringo de novo. Bacana, porque na gringa esse material é reciclado, então realmente é uma troca inteligente, mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não é a solução. Porque você resolve um problema com esse produto, mas você cria um outro problema, que é a reciclagem do silicone no Brasil. Outro produto, sacolas. Sacolas retornáveis, sacolas sustentáveis. Sabe aquelas sacolas que os mercados vendem como sendo as sacolas ecológicas? Você já reparou no que acontece quando você utiliza muito essas sacolas? Elas são de plástico, certo? Quando você utiliza muito de verdade, você gasta essas sacolas. Elas começam a se desmanchar, começam a craquelar inteira. É muito pior que o plástico íntegro, né? Ela vai se transformando em microplásticos. Então isso vai gerando infinitos microplásticos. E eu não consigo ver essas sacolas como sendo as melhores opções. Hoje em dia eu tô trocando essas minhas sacolas, porque sim, eu tenho um monte delas, eu uso muito, mas eu tô tentando trocar por sacolas de algodão, de preferência feitas com algodão orgânico e não me chama de fresca. Por quê? Porque a produção de algodão, quando ela não é consciente, mano do céu, é um show de horror pro meio ambiente, sério. Então, sempre que possível, opte por esse tipo de sacola, combinado? E um outro produto, na verdade um outro material que não é sustentável são aquelas embalagens, os canudinhos oxibiodegradáveis. Você já deve ter pego um canudinho embalado num papel com dizeres ecologicamente correto, sustentável, oxibiodegradável, bio. Tem muitos bares e restaurantes que oferecem esse tipo de produto. Mas e aí, o que é isso na verdade? A questão é, todo mundo quer a praticidade, mas ninguém quer pagar por algo sustentável de fato, né? Por quê? Porque o preço sempre vem na frente na hora de escolher um produto. E eu já falei aqui isso, mas preço e valor são coisas diferentes. O marketing feito por trás desses produtos é realmente pra gente cair que nem pato, achando que a gente está fazendo a melhor escolha da vida. Mas e aí, será que estamos mesmo fazendo uma troca inteligente?
A meu ver, não estamos. Você vai ver um monte de embalagens vendidas como plástico verde, I'm Green Bio-Based, garrafinhas, tampinhas, canudos, descartáveis, uma porrada de produto com esse selo. Por quê? O plástico normal, ele é derivado do petróleo, certo? Eu acho que isso a grande maioria das pessoas sabem, então, enfim. Então o problema ambiental desse material começa na própria extração do petróleo, que está relacionado à acidificação dos oceanos, aquecimento global, poluição do ar, poluição da água, derramamento de óleo muitas vezes, e aí afetando diretamente toda a fauna e a flora e etc, né? Já o plástico verde, esse oxibiodegradável, é feito a partir da cana-de-açúcar, é muito legal. E mais legal ainda é quando a gente sabe que a cana-de-açúcar ela absorve CO2 do ar da atmosfera e contribui para a redução do aquecimento global. Cara, genial! Mas não pense você que ele é biodegradável, porque não é. Para ser oxidegradável, esse plástico precisa ser degradado pelo oxigênio. E para ser biodegradável, ele precisa ser degradado por micro-organismos, né? Bactérias, por exemplo, que fazem o trabalho da decomposição, certo? Mas para ele conseguir ser degradado pelo oxigênio, é preciso adicionar na composição um aditivo pró-degradante. Normalmente, esse pró-degradante são sais de metais pesados, como ferro, níquel, enfim. Se você entende de química, você faz um favor para mim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar conversar com você e entender melhor isso, por favor. Mas a questão é que não são biodegradáveis, eles são oxidegradáveis. Isso quer dizer o quê? Que eles não se decompõem, esse material se fragmenta, sabe, em micropartículas, mas não se decompõe. Ele vai se quebrando, até se tornar um microplástico, que depois vai ser levado pelo vento, pela água, por animais, entendeu? Mas ele não se decompõe. Essa fragmentação é o que acontece em uma pré-decomposição de um material biodegradável de verdade, mas não é o caso desse material. Então ele para por aí, e aí essas micropartículas vão parar onde não deve, tipo no estômago dos bichos. Então eu não consigo enxergar como sendo uma boa troca, como sendo um material sustentável. O que ferra, na minha opinião, é o marketing. Por quê? Porque a propaganda ela faz exatamente o que as pessoas querem ouvir, independente de ser verdade ou não, né? E aí quando vem alguém, né, querer abrir os olhos, se passa por chata, tipo eco-chata, tipo eu, né? Eu adoro ser chamada de eco-chata, gente. Pra mim é um elogio sem tamanho, de verdade. Eu sou crítica mesmo. Hoje em dia, minhas antenas elas ficam ligadas o tempo todo, porque a gente é bombardeado o tempo inteiro por inúmeras informações. Mas a questão é que na enorme maioria das vezes são informações, sabe, intencionadas por pessoas, marcas, empresas que jogam em um lado da história. E aí é muito difícil a gente ver, ler, ouvir pessoas falando sem segundas intenções, sem querer jogar goela abaixo algum produto para vender. Então, na minha opinião, nós temos que fazer a curadoria das informações, ser críticos, tentar se informar o máximo possível. Na Europa, por exemplo, esse material oxibiodegradável, ele foi proibido. Por quê? Porque não existe estudo suficiente que comprovam a segurança desse material no meio ambiente depois que ele se fragmenta. E aí, existe solução para isso? Sim, já existe o bioplástico compostável, mas como são fabricados não no Brasil, eles têm que ser importados. Só que aí o valor não fica nada atrativo, né? Por isso o que acontece, ninguém quer, né? Ninguém quer. Então, cuidado quando você for comprar um descartável, ou usar um canudo em um bar, restaurante, né, que estiver embalado no papel, porque muito provavelmente não é um produto biodegradável, e sim oxibiodegradável. A questão principal, na minha opinião, é a gente sempre se questionar, né, se precisa mesmo utilizar esse material, porque o ideal é reduzir. Você realmente precisa de um canudo? Se sim, anda com o seu de inox, gente, não pesa, aquilo é eterno, nossa, é sensacional, sabe? Anda com a sua garrafa de água, pra não ter que ficar comprando garrafinha de água de plástico no meio do caminho. Evita ao máximo a produção de lixo, ao máximo. E quando não der, quando não for possível, encaminhe corretamente para reciclagem. Mas quando a gente se torna mais crítico, né, quando o peso real da poluição ambiental começa a fazer sentido para você, é natural você se incomodar com algumas coisas. Porém, a gente sabe que a gente não vive numa bolha. Eu mesma, eu evito ao máximo. Mas tem vezes que não tem como. Mas eu acredito muito no poder da redução. E isso está inteiramente ligado com a educação ambiental. Então, se você tem filhos, se você tem netos, sobrinhos, se preocupa com esse assunto, tá aí o começo da real solução desse tipo de problema. É desde cedo educar, informar, demonstrar. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, por favor, ajuda demais a gente. Um beijo grande pra vocês
e até o próximo vídeo. Tchau!